e também ele coloca o papel do professor. O professor ele precisa de capacitação, porque você não tem como fazer as coisas sem um profissional preparado. Ele fala no final do parágrafo, né, na página 191, capacitação, porque o professor é o nervo da educação. Nada se faz sem contar com o magistério preparado, atualizado e motivado. Ou seja, é primordial dos profissionais da educação que o professor seja capacitado para atuar no espaço não escolar, para que ele entenda como que funciona essa dinâmica que é diferente da sala de aula, que é uma outra proposta, e que muitas das vezes isso não ocorre nos cursos de licenciatura. Falo pela minha licenciatura na UERJ, fazendo pedagogia, a gente pouco no decorrer do curso você tem contato com a educação não formal. Tirando, exceto pelo fato de quem faz parte do grupo de pesquisa que estuda a educação, né, nos espaços não escolares, isso passa assim, bem como uma disciplina e não se dá um foco maior para isso. Acaba que você forma profissionais circunscritos para a sala de aula e que numa outra perspectiva de uma educação para fora do espaço escolar, esses profissionais, eles muitas das vezes, eles não entendem qual é a proposta, que se, uma proposta que se deva ser, como que a proposta deve ser articulada no espaço que não seja a escola. E aí acaba também que, quando vai exercer alguma prática, olha para o outro como o ser da falta e esquece de perguntar para esse outro o que ele realmente anseia. Né? Não há um diálogo para entender qual é a demanda do outro, o que o outro entende como necessidade para se construir uma proposta junto. Mais adiante, aí no próximo tópico, em Educação para a Modernidade, ele vem relatando a dificuldade encontrada para se valer os recursos previstos na lei, que não se aplicava totalmente os recursos na íntegra, a dificuldade de que se herda, né, o que se herdou da ditadura militar enquanto processo educativo, as dificuldades, porque a formação dos professores durante o período da ditadura eram licenciaturas curtas, chamadas de licenciaturas curtas. Então, ele deixa bem claro que a formação era muito fraca, era ruim. E ele faz nesse novo tópico, na página 220 do PDF, ele coloca assim, a respeito da formação dos professores. Ele fala: a formação de professores, que hoje se dá principalmente em cursos noturnos, de onde saem sem qualquer tirocínio para o exercício do magistério. Então, ele critica, né, como que se embrulha a formação do magistério, embrulha e manda. E aí você não tem profissionais capacitados, o que retoma lá o primeiro ponto do texto, que na verdade o primeiro ponto é todo o discurso que ele faz da época da defesa da proposta da LDB, que é sancionada em 1996 e que é a lei que ainda rege. Ele traz todo o discurso, o debate dos senadores, e aí nesse segundo momento, né, nesse segundo tópico, ele vem trazendo as mais problemáticas e mais denúncias e sempre enfatizando essa questão de se culpabilizar o aluno, de se culpabilizar as classes populares por não aprender, por não estar na escola, com aquela coisa de
a oportunidade está dada, a escola está ali, o professor está lá para te ensinar, e se você não aprende, se você não faz, é porque você não quis, é porque você não teve interesse. Na página 220, novamente, ele retoma isso. Ele consolida até os preconceitos mais viciosos da pedagogia brasileira, como a ideia perversa de que o fracasso da criança pobre na escola é culpa dela própria, de seu despreparo. Induz a expectativa de que o sistema vigente seja autocorretivo e que, por seu próprio funcionamento, acabaria por superar suas deficiências, o que é totalmente absurdo. Sim, que aí eu vou retomar o que eu comecei falando. Se desconsidera o básico. A criança não tem o que comer, vai para a escola com fome, depende da merenda da escola e muitas das vezes nem a merenda da escola é o suficiente. Como eu estou em final de curso, fiz estágio numa escola municipal e a merenda que era ofertada para as crianças era biscoito e maçã e suco de caju. No outro dia, iogurte, biscoito e maçã. No outro dia, biscoito, maçã e suco de caju. Durante quase que 2 meses que eu estava na escola, que eu ia uma vez por semana, a merenda era essa, intercalando biscoito, suco de caju e maçã, biscoito, suco de caju e iogurte, ou quando não era maçã, era banana. Levando em conta que muitas dessas crianças era nítido que não tem uma alimentação adequada em casa. Então, se você não come direito, se você está com fome, você não vai pensar direito. Crianças que não têm acesso, você via pelos corpos das crianças, pela forma como elas iam. Uniformes que não se lavava com frequência, crianças sem banho com frequência, pelo odor que exalava. Então, se esse ser humano que está crescendo, que ainda é uma criança, ele não tem acesso a condições mínimas de vida, condições básicas, que é ter água para tomar banho, ter alimento para se subsistir, se essa família não tem a condição de dar o mínimo, de dar o básico, essa criança dificilmente vai aprender, porque ela está com fome, ela está cansada, ou ela está se sentindo desconfortável porque está com uma roupa que ela sabe que não é lavada já há algum tempo. Então, tudo isso impacta no momento de você aprender. E aí também tem a questão de que você ouve de vários docentes dizendo que a família não chega junto. A família muitas das vezes está trabalhando, está vivendo de bico. E isso não é levado em conta. O que é levado em conta é se tem a escola, tem o espaço que está sendo fornecido e se o aluno não aprende é porque ele não tem interesse. E nesse ponto ele vem trazendo essa métrica e batendo nesse sentido. Então, ele vem com uma nova proposta referente a como que esse ensino deveria ser reestruturado. E ele sempre insistindo na questão da educação em tempo integral, em horário integral. Na página 222 do PDF, ele novamente retifica isso. Nesse sentido, propomos no Senado um sistema educacional de primeiro grau de 5 séries, capaz de absorver toda a infância brasileira e lhe dar preparação básica para o trabalho e para o exercício da cidadania. Sempre possível, essa escola fundamental passará a funcionar em regime de dia completo, nas áreas metropolitanas, para salvar os menores abandonados, matriculando-os em boas escolas, como se faz em todo o mundo civilizado. Quando ele fala isso, é o quê? Educação em tempo integral, para você não ter menor abandonado, porque aí aquela criança ela não fica na rua tentando se subsistir, porque é o que mais se vê, a criança no sinal fazendo malabarismo, a criança no sinal vendendo doce, a criança no sinal vendendo seu corpo para poder se manter. Se você tivesse uma escola de tempo integral, onde novamente você tem educação, saúde e assistência social, essa criança não vai estar largada. E se ela não está largada, ela está se construindo enquanto um cidadão.
e justamente isso foi rejeitado. Ficamos com os 5 anos de educação básica, né? Temos aí, né, o ciclo do 1º ao 5º ano, majoritariamente parcial e da forma como a gente vê, com assistência mínima às classes trabalhadoras, que o ideal seria justamente o quê? Tempo integral, para que essas crianças não tivessem todas as refeições dentro da escola, uma refeição equilibrada, uma refeição saudável, teria acesso à saúde e teria acesso ao lazer dentro dessa escola, porque ali a gente vai dialogar com outras práticas educativas, que aí você vai ter uma miríade de possibilidades, onde você pode botar teatro, arte, música, dança, uma série de coisas que poderiam ser feitas no contraturno dentro do espaço da escola, e isso é educação não escolar. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não foi para frente. Nesse tópico também ele ressalta a questão da educação da infância e como que essa questão ela é relacionada à aspiração feminina, não só aspirações femininas de trabalho, de emancipação, porque uma mulher que tem filho, um filho pequeno, ela precisa de um lugar para que essa criança fique para ela trabalhar. E isso é uma questão bem básica. Se a escola oferece uma creche, né, se o espaço físico, né, se o Estado, melhor, me corrigindo, o Estado precisa oferecer condições dessa mulher trabalhar. Então, se essa mulher trabalha, você tem aonde deixar o seu filho, você tem lá o espaço, né, adequado para deixar o seu filho e ele fica lá integralmente, você tem condição de trabalhar. E essa criança também não vira uma criança menor abandonada ou que fica circulando de casa em casa para que você consiga trabalhar. E aí, se a gente for pensar até dentro do modelo vigente, né, do capital, essa mulher ela vai render dinheiro para o capital, porque ela vai trabalhar, ela vai consumir, ela vai gerar renda, mas sem o devido suporte do Estado, e isso aí também já seria uma outra discussão, porque isso já são políticas públicas, e o que não não sai fora do escopo, porque o que Darcy Ribeiro está propondo é a política pública de educação, essa mulher teria maiores condições. Mas, infelizmente, o que a gente vê é justamente o contrário, né? A gente tem poucas ofertas, né, de creches para que públicas que você possa, para você conseguir uma vaga é muito difícil, é muito concorrido, para que você consiga exercer o seu desejo de maternidade e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando.